Boa noite, galera. Acho que o vídeo anterior teve uma repercussão legal. A gente trouxe um tema muito específico, né? Acho que no final do vídeo eu deixei aquela aflição que eu tinha da gente quatro brancos num lugar, e aí a gente vai falar desse lance do lugar de fala que me incomoda, porque não faz parte do meu lugar de fala, e a gente já tinha essa ideia de trazer um convidado, né? Então, acho que dando um pouco de continuidade para aquele vídeo, e a gente vai esticar aqui para o que for necessário, eu trago o Alan, que é meu amigo, fiz o convite para ele hoje de manhã, ele topou de primeira, tem muito a agregar, da religião budista, então também assim, um contraponto, né, das nossas religiões aqui, então acho que tem muito a agregar aí. Se apresenta para a gente, Alinho. Fala, galera, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite de vocês estarem fazendo esse vídeo, me chamando para poder conversar aqui com vocês. Como o Gui falou, a gente é amigo há bastante tempo, a gente trabalhou junto. Tanto o Gui quanto eu, a gente era do mercado de comunicação, eu sou formado em comunicação social. Abandonei essa profissão há algum tempo para me dedicar ao ramo de barbearia, então montei meu próprio negócio recentemente, muito com a ajuda também do Gui, que é um grande amigo. Como ele falou, eu sou budista, pratico budismo há 30 anos, há 31 anos, desde que eu nasci em uma família que já praticava, meus avós já praticavam budismo, e pegando o gancho um pouco aí do que vocês estavam, eu assisti o vídeo que vocês estavam conversando sobre o racismo, eu gostei muito disso, e eu percebi realmente que no final o Gui levanta esse ponto, que é um ponto interessante sobre o lugar de fala, e acho que eu gostaria de começar o nosso bate-papo a partir daí. Desmistificando um pouco sobre esse lugar de fala como sendo um lugar onde as outras pessoas não podem falar. E muito pelo contrário, que todo mundo que tem algo a contribuir positivamente tem lugar de fala. Obviamente, o lugar de fala ele é um lugar onde ele foi colocado para que as pessoas que não têm voz passem a ter voz sobre algo que é relacionado à vida delas. Mas todo mundo que pode contribuir nesse assunto, e o que eu percebi no vídeo de vocês é que vocês não estavam só falando sobre racismo, mas sim sobre como o racismo estrutural ele também está na vida de vocês e como que vocês precisam tomar certos cuidados para não reproduzir certos padrões do racismo estrutural na vida de vocês. Ou seja, de uma certa forma, esse lugar do racismo ele também está impregnado na vida de todo mundo. Então, acho que a partir daí já é legal porque tem uma reflexão. Mas o lugar de fala, de fato, é um lugar para todo mundo falar. Eu me sinto no meu lugar de fala por ser um jovem negro, morador de periferia. Morei a minha vida inteira na periferia de São Paulo, no extremo sul de São Paulo. Vi e vivi muita coisa, então eu me sinto nesse lugar de fala. Mas acredito que ele não é um lugar onde só eu possa falar. Todo mundo que está nessa sociedade onde tem o racismo como uma forma muito bem estruturada, pode sim contribuir, se for positivo, pode contribuir para a gente poder conversar. Legal, Ana. O que pegou, assim, algum exemplo das nossas falas te deixou mais tocado? Quando você fala disso, né, que desse apanhado geral mesmo, que foi muito esse esforço que a gente estava tentando, né, de trazer experiências nossas, que eu acho que muito humildemente... Opa, o Marcelo chegou. E aí, Marcelo? Tranquilo? Olá. E aí, Marcelo? A gente só acabou de começar a nossa conversa aqui. O Alan acabou de comentar com a gente dessa questão que ele estava trazendo do lugar de fala e do quanto ele estava achando interessante o fato de que nós não vamos falar sobre o racismo, a gente foi falar sobre como nós, inseridos nesse racismo estrutural, tentamos evitar justamente as manifestações dessas lógicas que já estão encarnadas nos nossos corpos, né? E como a gente vai fazendo esse trabalho de expurgação desse mal mesmo, né? Então, o Alan se apresentou aqui para a gente e então acho que até te devolvo a palavra ao Alan de novo aqui para o Marcelo também já ir se apropriando aí da nossa conversa. A gente acabou de começar, faz 5 minutos, Marcelo. Beleza. Cara, acho que uma coisa que vocês falaram também que marcou como certos eventos familiares a gente acaba sem querer reproduzindo o racismo ou a gente percebe o racismo sendo colocado naquele lugar e como isso machuca, né, cara? A gente ser a pessoa que não reproduz aquilo. E como que eu faço para me opor àquelas situações que estão colocadas e que para a maioria das pessoas ainda é normal.
né? Tipo, o que eu faço nesse lugar? O que ficou muita gente conhecendo da última vez que a Angela Davis veio e fez a palestra, né? Falou assim, não basta não ser racista, você precisa ser antirracismo, né? Então, esse lugar, por isso que ele também é um lugar de fala de todos, porque a gente, quanto amigo de alguém que reproduz um tipo de conteúdo que não é legal, e aí pega o gancho do budismo, que a gente chama um conceito no budismo chamado de bom amigo. E o Genshin brinca muito sobre essa palavra do bom amigo, né? Mas é um conceito budista do bom amigo que não é aquele que passa a mão na cabeça. O conceito budista de bom amigo é aquele que traz para a realidade. Só que é sensível, né? Como que você vai fazer para trazer aquele o seu tio mais velho, enraigado nas brincadeiras de falar coisas que não são legais? Fala, cara, isso não é legal, está fora de moda. Ou quando você vai entrar num Uber e vou extrapolar isso para outros tipos de preconceitos e o cara tá ali dirigindo, falando coisas, fala, cara, como que eu falo para esse cara que isso não é legal? Né? Então, um lugar de fala, ele também está aí. Né? Ele pode ser exercido nesses momentos de sociedade, que é o antirracismo. Mas, você tem algum exemplo além dessas situações? Você já viveu alguma situação dessa, assim, que você consegue contar uma história pra gente nesse sentido? Assim, que você lembra? Cara, eu acho que de alguns anos para cá, esse tema ele começou a ser mais, a gente começou a pautar ele mais. Mas eu mesmo, eu me coloco assim, como descobrindo mesmo também a minha ancestralidade, tendo reproduzido na adolescência coisas que hoje eu não faria. Hoje coisas tipo achando piada que eu sobre negro que eu achava que era só engraçado e tudo bem, ou me autodepreciar para agradar alguém, fazer alguma piada para poder agradar alguém, mas isso não é engraçado, né? Mas os exemplos que eu tenho assim para mim, mais já da vida da juventude para a vida adulta, do racismo mesmo, prático mesmo, ele sendo colocado em prática, de você andar em lugares, as pessoas terem medo de você. Um exemplo que eu contei recentemente nas redes sociais, eu não tinha, faz mais ou menos 6 meses mais ou menos que aconteceu, que logo que eu me mudei para essa casa que eu tô, é um bairro de classe média alta de São Paulo. Felizmente consegui ter essa ascensão, mas que o bairro não está preparado para mim. E eu contei um caso recentemente no meu Instagram, onde uma pessoa avançou em cima de mim numa tentativa de antecipar um assalto. Então, era um homem... Peraí, cortou todo o áudio para mim aqui. Fiz um barulho. Estava falando do bairro. Da onde aqui? Não, que o bairro não está preparado. O bairro não está preparado. Um dia desses eu estava chegando do trabalho, eu atravessei a avenida para sentido a calçada, um homem branco de meia idade atravessou a rua que dava para a mesma calçada, ele na frente, eu atrás, e ele achou que eu estava seguindo ele. Então ele deu meia volta e veio para cima de mim, e eu tive que desviar mesmo dele, assim, ele ficou me encarando, mas ele queria entrar no prédio. Só que ele achou, ele está me seguindo, ele vai me abordar na entrada do prédio, ele vai entrar comigo dentro do prédio, alguma coisa assim. E eu desviei, e eu achei aquilo muito estranho. E eu achei que ele ia atravessar a rua, achei que ele mudou de direção, mas ele veio me encarando, assim, eu achei que eu ia ser assaltado. E aí, quando eu olho para trás, ele está entrando no prédio. Foi a primeira vez onde eu me senti num lugar, o Guilherme tá dando risada, porque foi algo que me marcou muito. Mas o encerramento é cabuloso, né? Eu dei mais 3, eu desviei dele, eu falei, boa noite. E aí, eu vi que ele não foi atravessar, que na verdade ele veio para cima para antecipar uma abordagem de assalto. Tipo, vou meter o louco nesse cara, ele não vai me assaltar porque eu vou para cima dele. Ele entrou no prédio, um prédio de luxo, de alto padrão. Eu voltei e eu falei, eu vi o que você fez comigo. Ali dentro, aí a casa caiu para ele, cara. Ele me falou tudo de lá de dentro. Começou a gritar comigo de lá de dentro. Eu falei, você não fez nada. Ele falou assim, mas eu te falei alguma coisa, e começou a gritar e tal. Eu falei, você não falou, mas você fez. E o que você fez não foi legal. Eu moro na mesma rua que você. Eu não vou te fazer nenhum mal. Porque nessa hora, eu precisei manter a calma. Apesar de da perna tá tremendo, a mão tá tremendo. Eu precisei manter a calma e não descer no mesmo nível que ele. E a gente que é preta, a gente acha que a gente, quando vai viver uma situação de racismo, a gente vai ser muito forte, a gente vai para cima, a gente vai e tal. E nessa hora eu só tremia e eu falei, eu não vou fazer nenhum mal para você.
e eu não desci o mesmo nível dele, até porque nesse momento, é nessa hora que eles evocam a figura, a cartinha do negro bravo, ó, lá vem o negro bravo. Né? Existe esse imaginário na sociedade que o negro é bravo. Olha, lá vem o negro bravo. Olha lá, ele tá de mimimi. E aí eu fui embora, eu cheguei em casa, eu chorei pra caramba, e cara, isso afetou tanto, e eu acho que é até uma coisa que eu queria levantar a bola para vocês, do ponto de vista de psiquiatria, que é uma coisa que depois eu debati, que o quanto isso me marcou e machucou, que no dia seguinte eu comprei uma camisa social de manga curta para poder ir para o trabalho e voltar, porque eu não queria mais andar com uma roupa escura, uma roupa preta e tal, porque eu não queria ser alvo daquilo. E se ele fosse um cara armado, um policial, alguma coisa, eu me senti com medo. E para contextualizar, né, ele tem, o Alan, como já a gente comentou aqui no começo, tem 2 barbearias e eles, desde o início da barbearia, tem aquele lance de, vamos montar uma barbearia conceitual. Então tem um lifestyle envolvido na barbearia, não é só não é uma barbearia bem clichê, é uma barbearia que ela reforça assim, o movimento negro, então ela tem toda uma estética negra, desde a música que a gente toca, dos quadros, da obra de arte. A gente tem muita obra de arte de artistas bastante conhecidos da street art. Então, a gente tem um visual. Qual o nome da sua barbearia, Alan? Manda bala, cara. Faz o seu negócio. Por favor, depois aí, se puderem, eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários ali embaixo do vídeo descritivo, Cavalheiros Barbearia. Estamos nesse momento de pandemia fechados, então ainda não, né, estamos pensando como voltar com a maior segurança possível para não colocar ninguém em risco. Mas fato que isso aconteceu, e o quanto isso machuca a cabeça de uma pessoa negra. A gente fala muito da sociedade, tipo assim, a gente precisa empoderar o negro, a gente precisa entrar nas comunidades e ter cursos e coisas para poder o empreendedorismo negro e tal. Mas e a cabeça do homem negro, quanto ela já não está machucada? Então, eu acho que existe também um papel da psicologia, da psiquiatria, em poder ajudar a gente a se curar desses machucados que é a sociedade. Depois desse fato, aconteceram outros. Esses dias eu estava vindo para casa, agora já estou um pouco mais acostumado. Eu vindo na calçada, o rapaz branco do outro lado vindo, ele começou a se esgueirar no muro. Eu, tipo, não vou fazer nada. Ele, tipo, como se eu fosse fazer alguma coisa. Ele começou a se esgueirar no muro. Enfim, foram vários outros. Antes de morar nessa casa também, que estava aqui nesse bairro, fui entrar no apartamento que eu estava morando e a mulher falou: onde você vai? É o clássico isso. Nossa, né? sério, onde você vai para sua própria casa? Aí eu parei assim, aí eu virei, respirei, eu sorri para ela e falei: eu vou em casa. Ah, desculpa, é que você tá com cabelo diferente. Entendeu? Então, que bairro que é, Alan? Só para ter uma ideia. Aclimação. Tá. Aclimação, bem perto do bairro da Aclimação aqui. Sim, sim. Que está sendo gentrificado, né? Então tem toda uma questão. Essa região da Vila Maria na Aclimação, ela é uma região onde tem muita essa galera quatrocentona, pessoas que herdaram imóveis dos seus avós, pessoas que têm muitas posses, mas que vivem de um estilo de vida que já não condiz mais com as socialidades, mas não estão acostumadas com outras presenças. Então, a gente está aqui ocupando os espaços de fato e fazendo as pessoas repensarem sobre os seus papéis na sociedade. Essa manobra, né, de se vestir, de mais, sei lá, se encaixar de alguma maneira. Tipo, eu como homem gay, é engraçado pensando nisso, tipo, minha vida inteira, tipo, eu uso dessa estratégia de ser mais afeminado ou não como proteção. Tipo, várias vezes já me podei ou agir de certa maneira para não chamar atenção. Mas o que é muito louco é que geralmente é para me proteger de uma violência, né? E você é quase ao contrário, como entendi agora, que eu nunca tinha clicado isso. É tipo, sempre esperando que você vai causar a violência, né? Sim. Que é muito perturbador isso. De assumir fica o tempo todo colocando ele no lugar que acham que ele tem que ocupar. E assim, eu não consigo ver uma outra coisa, eu não consigo ver um nome que não seja de apartheid para isso, assim. Porque essa coisa que você está falando do território,
Cara, você não pode estar na calçada, você não pode passar na frente do portão, ou você não pode estar na frente da tua própria casa, que você já visto assim, você não é uma pessoa para estar aqui. E tem uma hipocrisia dada na nossa sociedade, que é essa que a gente acha que não vive um apartheid, porque a gente acha que isso é coisa dos bárbaros lá da África do Sul, que horror que eles viveram isso. Só que aqui é muito pior, porque é essa coisa tácita, não dita, não assumida, e que está claramente entranhada do tecido urbano mesmo, né? Você não poder frequentar uma rua. É muito maluco isso, né? A gente viu no Brasil sobre o mito da democracia racial, né? Em algum momento, quando a eugenia não deu certo, criaram-se o mito da democracia racial para justificar que, na verdade, essa figura do brasileiro ela é superior, mas isso é um mito. Se me permitem o momento aqui, né? Estou aqui de tiracolo com uma literatura que eu recomendo a todas as pessoas que puderem ler, esse livro Rastro de Resistência, do Alê Santos. E aqui tem uma coisa que, para mim, sempre todos os debates que eu tenho, conversas que eu tenho com as pessoas, e acho que vocês vão concordar comigo, a gente precisa conversar através de dados e de fatos. A gente não pode só usar o nosso feeling para poder justificar alguma coisa. E o Alê Santos, ele fala uma coisa que, para mim, foi essencial para entender o racismo estrutural. No final dos anos 1800 para os anos 1900, a gente importou da Holanda um ideal de eugenia, um sistema de eugenia. Para quem não sabe, eugenia é bem-nascido, né? Do grego bem-nascido, no qual a gente já tinha no período de pós-abolição o que se fazer com os escravos. Tudo isso vem da pergunta, de onde nasceu o racismo estrutural? Isso que era uma coisa que ficava na minha cabeça martelando. De onde nasceu o racismo estrutural? Então, a gente importou dos europeus esse conceito de eugenia. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, foram criadas sociedades de eugenia. Ou seja, eram grupos de pensadores, filósofos, médicos, que justificavam por uma pseudociência para justificar que o negro ele era subdesenvolvido, que o negro, no seu gene, ele já nascia com perversão sexual, com criminalidade. Se a gente for parar para pensar mesmo, a gente só decodificou o genoma humano, me corrija se eu estiver errado, a gente decodificou o genoma humano em 2003. 2000, um pouquinho antes, talvez. Eu estava na faculdade, eu me formei em 2002, acho que foi 2001, 2001. Mas foi por aí mesmo. Chega no conceito de que a raça humana ela não tem diferença. Ou seja, em 1910, já estavam criando sociedades de pensadores, filósofos e médicos para debater o que eles chamavam de problema do negro. Um problema que eles mesmos criaram. E aí, o que eles fazem nessas sociedades para debater a eugenia? O embranquecimento do povo. Então, cria-se leis no Brasil, uma vez que já foi abolida a escravidão, foi proibido, a gente pode procurar, tem referências, de que foi proibido por lei vir negros para o Brasil, enquanto tiveram leis que incentivavam que brancos viessem para o Brasil. Portugueses, por exemplo, quando chegavam aqui no Brasil, eles tinham títulos de terra, ferramentas para plantar e semente. Então, isso vinha para poder fazer o embranquecimento da raça. Vários povos vieram para cá, olha só. Você falou... Oi? Desculpa, Ana, você falou dos portugueses, mas acho que a gente pode citar, porque acho que a gente se inclui nisso tudo. Os libaneses, os italianos, os sírios, os japoneses... todas essas grandes vindas de contingentes de pessoas brancas para cá foi esse processo de branqueamento mesmo, propositado, que aconteceu no começo do século passado. É que você citou os portugueses, mas tem esses outros, dos quais, inclusive, nós descendemos. Né? A gente também vê dessas famílias. Em algum momento na história, o Alessandro explica no livro que em algum momento na história, nesse momento da história, os assuntos de eugenia, eles tinham revistas, jornais para debater a eugenia, e era o embranquecimento. Eles tinham contas matemáticas de em quantas gerações, aquelas contas deles, em 4 gerações não teriam negros no Brasil. Era essa a expectativa da sociedade de eugenia. Em algum momento, os temas de eugenia começaram a ser debatidos em fóruns de sanitarismo. Do mesmo jeito que você lida com lixo, com esgoto, você lida com o problema do negro na sociedade. É por isso que a gente tem um racismo estrutural na sociedade. Desde o começo de quando o Brasil é Brasil, a gente está tratando o negro como um problema sanitário. É um problema do negro. Lá nos Estados Unidos eles também têm esse tem the Negro problem. Negro problem. Então, a gente não consegue entender, por que a pessoa olha para mim e ela se esgueira na parede? Isso é reflexo da nossa história.
A gente foi tratado, do mesmo jeito que foi problema de sanitário, a gente tratava do negro na sociedade. Como que a gente precisa evoluir, entender, e as pessoas precisam saber que a gente tem esse passado, de que o governo brasileiro, em determinado momento, incentivou raças brancas a virem para o Brasil para embranquecer. Tem um quadro famoso, depois aqui eu posso procurar, que é um quadro os artistas podem ajudar aqui, que é um homem branco com um filho, uma mulher negra com uma criança que já é branca e do lado dela, a mãe dela, no caso, agradecendo aos céus que essa criança nasceu clara. Depois a gente pode procurar aqui, mas é um quadro muito famoso, onde mostra tipo porque a mãe dela está muito feliz que aquela criança já não vai sofrer aquilo que a filha dela sofre, porque ela casou e ela teve um filho, e esse filho é mais claro. Então a gente vive esse processo de embranquecimento da raça e a gente precisa reaprender a gostar do que a gente é e respeitar o que nós somos. A gente tem essa coisa do brasileiro ser vira-lata, né, cara? Tipo, você pergunta, mas quem você é? Não, mas eu sou descendente de tipo, parece pedigree. Cara, eu sou brasileiro, bicho. Eu sou preto, tá ligado? Então a gente precisa ter esse lance e começar a repensar algumas atitudes a partir daí. Claro, não, quando eu comentei agora porque nós descendemos disso, é que nós fazemos parte dessa política de embranquiçamento, de branquização da sociedade. Embranquecimento. Obrigado. E eu ia comentar uma outra coisa, Alan, do que você estava falando, porque uma coisa é essa política clara, assumida, racista, eugenista, né, muito clara. Vamos trazer pessoas brancas para clarear o país, assim, pum, assume uma política afirmativa desse sentido, assim, A outra coisa que eu acho que tem uma política que se traveste de um que aí que está o cinismo da nossa relação com o racismo no Brasil, que é a questão do não fazer, que não fazer atos políticos acaba sendo uma política da ausência, né? Que depois dessas políticas afirmativas eugenistas, eu acho que também com a Segunda Guerra aconteceu um certo choque em relação a isso. Você tem a política do descaso e a política do esquecimento, que virou a política para as populações negras ainda até hoje. E que num período muito breve, né, entre 2003 e 2016 até o golpe, que a gente teve políticas afirmativas positivas, não mais afirmativas negativas, né, mas afirmativas positivas para a população negra. E aí a gente vê o golpe de Estado que se instaura no país em resposta a essas políticas afirmativas, porque para mim é muito claro, não é exatamente só um golpe contra a esquerda, essa grande coisa que ninguém sabe nomear, é o golpe contra a emancipação negra, isso é muito claro. Então, e contra a tradição também, o ataque contra os quilombos foi uma coisa assim, tipo, quilombo é uma tradição que a gente ignora, né, tipo, são, de repente, os lugares mais antigos que ainda existem. Né? Na Bahia, em Salvador, tem 7 quilombos no centro, que estão lá há mais de 200 anos, entendeu? E o discurso de querer destruir isso, como você disse, vira uma questão sanitária na mente. Exatamente, é visto como doença, na verdade, a ser tratada. Né? E, assim, é muito interessante, porque em 2013... quando começou aquele celeuma toda, essa agitação que culminou no que a gente está vivendo hoje. Acho que aí a gente, inclusive, já toma esse mote para falar da questão que o Marcelo queria trazer para cá, que é o surgimento desse neofascismo brasileiro e no mundo, não só no Brasil. Né? Eu lembro de uma vez estar num restaurante aqui em Santo Antônio do Pinhal, cuja dona tem uma filha que estava na época do vestibular, e ela estava se queixando para a gente, porque ela veio conversar na mesa, alguma questão, você é médico e tal, não sei o que. Eu falei, sou... lá, minha filha está prestando medicina, mas ela não conseguiu entrar esse ano por causa das cotas. A primeira resposta dela foi essa. E aí a minha mãe falou assim, mas que lugar que ela ficou no vestibular? Ela tinha ficado em 1.400, ela é o quê? Ela não ia entrar nem se não tivesse cota. Mas que no imaginário, não é no imaginário, né? Acho que é isso que é esquisito, porque tem uma má fé muito clara nisso tudo, né? Mas no dito raciocínio dessa pessoa, a filha dela, coitadinha, não está conseguindo ser médica porque criaram as cotas. E acho que isso foi o que feriu a comunidade branca, nesse sentido hipócrita, que não assumia esses privilégios, no coração, assim. E os caras falam assim, o meu filho não vai poder fazer medicina agora para o filho da empregada fazer? Não vai ser assim. E aí vem esse movimento que é claramente racista,
e que vai tentando fingir que não é e se configurando então como para não dizer que é racista, vamos dizer que nós estamos preocupados com a pureza da raça branca, não sei o que, até aquele ridículo daquela situação que a gente falou na conversa passada, dessa coisa de ficar tomando leite para ficar provando que quem não tem intolerância à lactose é mais branco do que os outros e é superior, sei lá por que razão e tudo mais. Então, e eu acho que o Marcelo queria falar sobre isso também, né, Marcelo? Queria tocar nessa questão do surgimento, do reaparecimento, porque eu acho que o Brasil nunca deixou de ser fascista. Uhum. Se a gente for pensar no integralismo como um movimento aí dos anos 30 do século passado, essas forças políticas continuaram no país com travestida aí de outros nomes, com outros partidos e tal, mas tem uma linhagem que se manteve, perdurou, e que agora está cooptando esses grandes contingentes aí, que é grande contingente mesmo, né? A gente tem entre 20% a 30% da população que é bolsonarista ferrenho e que a gente pode entender que são pessoas que estão abraçando essa extrema-direita fascista e já dando até os nomes, assim, as pessoas reagem mal se você fala que elas estão se comportando como fascistas, as pessoas ficam putas da vida porque a gente está reconhecendo isso e a gente está nomeando isso. E promovem uma apartheid descarada, né? Tipo, como você estava falando do passado, não é nem uma coisa por acaso ou escondida, é tipo descarada, né? Tipo, é uma coisa muito aberta. Sim. Não tem nenhuma preocupação de tentar mascarar como outra coisa, né? Então, e aí o que a gente faz eu com acho isso? Que de repente é melhor, não sei. Então, mas aí o que a gente faz com isso? Porque eu fiquei pensando nessa questão, assim, na dinâmica da pandemia, assim. Estamos nós em casa, algumas pessoas com mais tempo ocioso do que outras, umas trabalhando mais, umas trabalhando menos, umas pensando mais em umas coisas, outras pensando menos e tal. E eu estou pensando nesses contingentes neofascistas que estão por aí e que, de repente, tiveram, até agora, pelo menos 4 meses para chafurdar nessa lama, assim. E, tipo, entrar de cabeça nisso. E se as pessoas estavam flertando com isso, eu imagino que elas tiveram muito tempo para conseguir se articular e conseguir fechar esse cerco, assim, e se formarem como um nó, porque é algo impressionante o que está acontecendo, assim, com todas as pataquadas, as aberrações, as perversões, as perversidades, o que a gente quiser colocar de qualitativo para as atitudes do Bolsonaro nesse governo, as pessoas ainda ter 20% a 30% de pessoas que dão suporte para esse homem, significa que durante esse período, acho que de antes da eleição dele, mas depois da eleição e agora é o aprofundamento com a pandemia, se cristalizaram no núcleo duro e aí começaram essas manifestações mais claras e mais evidentes de fascismo, então os caras usando a bandeira da Ucrânia, aquela Sarah Winter dizendo que ela fez formação lá. Agora, bom, o STF está tentando fazer alguma coisa para controlar isso. Ela, né? Prenderam para ver se serve de exemplo, mas também não sei se isso vai adiantar alguma coisa. E o Bolsonaro claramente deixando evidente que ele está fazendo políticas para armas, como que eu posso dizer, o porte de arma dessas pessoas. Então, a gente sabe que tem alguns contingentes que estão se preparando para um ataque armado e que provavelmente ele está ajudando essas pessoas de extrema direita a fazerem isso, a se armarem. Então, a gente está talvez não conseguindo enxergar um processo latente, subjacente, de estruturação dessa extrema-direita num nível fascista mais pesado, e que quando a gente fica falando dessa questão do golpe, do possível golpe de Estado, do possível golpe militar, a gente não pode esquecer de que talvez milícias estejam sendo constituídas e armadas e que vão começar a dar as caras a partir de assim. Já estão dando, mas assim, até onde... a gente já está no meio de um golpe, né? É verdade, a gente não pode dizer que o golpe já não foi dado, ele começou, mas ele vai golpe, né? Porque terminar. A gente deu o poder a esse... Sim, é verdade, você tem razão, Nicolau. A gente está desde 2016 sob um golpe, ele não terminou ainda, e talvez o último golpe fatal deste golpe seria a entrada do Bolsonaro como ditador desse país, apoiado pelos militares que ficam oscilando entre sim e não, mas também com esses contingentes milicianos que a gente vê na internet, que a gente vê nas ruas, que a gente vê se manifestando. E aí essa milícia que é o perigo, né? Tipo, porque não é a quantidade, é a intensidade dessa minoria, né? Tipo, exatamente. Se eles... E o nível de capilarização na sociedade dessas pessoas, porque agora eles estão articulados pela internet, eles se articularam mais rápido do que a gente que é resistência conseguiu se articular, e eles já estão, provavelmente, infiltrados nos poderes no também, né? Na polícia, e nas comunidades e nos países em qualquer lugar, assim.
Quando a gente vê aquela preocupação com aquela política do apito do cachorro, né, do dog whistle lá, que o pessoal fala que às vezes alguma cena propositada ali que acontece nesse jogo de poderes, então vai o Bolsonaro, pega um copo de leite e toma, aquilo é uma mensagem para essas pessoas para se prepararem para alguma coisa que está por vir, mas que elas já estão previamente informadas sobre isso. Assim. Parece teoria da conspiração, né, porque você fica falando, meu, caramba, só que isso está acontecendo. Então não é mais... Essas políticas que você falou, e pegando o gancho com o que você falou sobre essa experiência que você foi no restaurante e essa mãe achou que a vaga dela foi tomada. Essa coisa do fascismo, e eu acho que ela está angariando muita gente por conta de privilégios que elas não querem perder. Né? Então, assim, você tem um governo falando, olha, a gente vai continuar com esse privilégio. É o copo de leite branco. Tipo, vamos manter do jeito que está. E muita gente não quer perder esse privilégio. Ao mesmo tempo, a gente tem também as pessoas não entendendo as dicotomias sociais que existem e se colocando a favor, que são essas minorias, que são minorias não, são poucos, mas que eles são muito intensos nas atividades, sendo corroborado por um governo desgovernado, né, cara? Então, mas elas são corroboradas ou elas são estimuladas? Eu tenho a impressão que o governo está mantendo essa situação. Eles estão sustentando, eles estão dando dinheiro, injetando nesses grupos. Hoje assim. eles Estão sustentando a milícia. O Bolsonaro falou que a Sarah Winter ela é útil, né? Está sendo um estímulo, né? Exatamente. E é uma linhagem, como vocês estão apontando, assim, não é... Estava dormente, nem sei se tão dormente, na verdade, né? Mas só deu a deixa para, tipo, ficar muito aparente isso, né? E isso que é engraçado, que a gente tem essa imagem de progresso, tipo, nos últimos 20 anos. Isso no mundo, tantas leis pró-gays, pró-negros, pró-trans, minorias, a gente conquistou muita coisa, né? E aí a gente vê que o progresso não é linear, assim, tipo, ainda tem muita... É só uma questão de quem está no poder que demonstra essa visão, né? Que de repente... acha? Foi um choque, né? Tipo, ver isso, quão atrasado... E que essa linhagem ainda está muito viva. Você vê um remédio para isso numa perspectiva, Nico? Para esse mal social do fascismo emergente, assim? Não sei. Não sei, tipo, se eu fosse mais jovem, eu ia falar luta armada. Tipo, se eu tivesse meus 20 anos, eu ia, tipo, falar bem assim, luta armada, que é uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai. Mas hoje em dia, não sei, tipo, e tem outro lado que quase... Mas o fascista com luta armada, concorda ele com o continua sendo apartheid fascista, também. né? Oi? Eu acho que o grande desafio, acho que o fascista, com luta ou sem luta armada, ele tem uma mente fascista. Pois a pessoa não que tem um ideal fascista, ontem ou hoje, eu não sei, tinha tipo 3 moleques na Paulista com roupa de suástica, cara. Tipo, cheio de suástica. Que loucura. E aí a polícia falou, então vamos conduzi-los à delegacia, né? O cara tá cheio de suástica e falou, não, mas é uma democracia, eu quero usar uma suástica. Tipo, acho que o desafio maior não é só acabar com o fascismo, mas como que eu resolvo isso na cabeça das pessoas, do tipo, cara, isso não é legal. Isso que é o grande desafio, porque eu acredito eu não sou, nem sei que denominação de política ideológica que eu tenho, não, acho que sou meio contra definir, mas eu sou pró o Estado tomarem esses tipos de decisões, certo? Tipo, dar um limite e proteger, né, todos os cidadãos. Mas isso que você está falando, isso pode até incitar mais raiva, né? Ou pode até incitar mais discordância. E é de novo o que a gente falou lá atrás, a educação através de solidariedade, não solidariedade sendo uma coisa piegas e de caridade, sendo... Mas olha que interessante, você falou no ponto educação, aí a gente volta para o ponto que o Alexandre falou. Exato. E as instituições de ensino, elas foram criadas para que houvesse uma hegemonia desse pensamento eugenista. Então, a USP eu vou criar uma universidade com dinheiro público, com o melhor tipo de ensino, para que os filhos das pessoas que têm condição financeira, obviamente são pessoas brancas, da alta sociedade, possam entrar nessa universidade, possam ser os melhores profissionais, e aí isso vira uma espiral. Saiu hoje, na capa do UOL, tem uma entrevista, não vou me lembrar o nome da entrevistada, que é uma pessoa que é da USP, uma funcionária da USP, de alto escalão,
falando o quão é difícil esse tema como é difícil para o alto escalão da USP, que é feito por homens cis, brancos, etc. e tal, abraçarem. Tanto que o lance das cotas não veio pela FUVEST, veio pelo SISU. Então, é um sistema que está com uma dificuldade. Foi natural ter o lance das cotas para pessoas negras na USP, mas foi com uma batalha tão grande e se a gente continua nesse desgoverno, a gente tem um ministro da Educação que não dá nem para chamar de ministro, que se ele puder tirar as cotas, ele vai tirar. E aí a gente perpetua não tendo educação para o povo negro. E aí a gente continua nesse momento onde o racismo e o antifascismo, e o fascismo, né, no caso, eles se encontram. A gente precisa fazer com que essas instituições eduquem pessoas de baixa renda, eduquem pessoas pretas. Porque senão emprenhar essas instituições, né, que foram... Tem uma coisa que eu queria falar também em relação ao que a gente ouviu na semana passada e retrasada, né? Até o próprio desgovernante do Brasil, né, um comandante de assassinato, falar que o Brasil corre risco de guerra civil, né? E aí, o que significa essa guerra civil e quando é que a gente começa a declarar o começo dessa guerra civil? Porque, por várias razões, a gente já pode imaginar, para as populações negras, o Brasil já está em guerra civil faz muito tempo. O massacre dos negros nesse país não tem outro nome, a não ser uma guerra civil tácita, hipócrita, que mantém o apartheid social e que mata 40 mil jovens por ano, todo ano. Se eu estou falando... Queria pegar para baixo o número, né? Esse gancho aí e discutir essa questão assim. Nós temos vários episódios, a gente vive a violência sistemática contra o povo negro nas favelas, né, nas periferias. E, recentemente, a gente teve esse episódio lá nos Estados Unidos, que despertou a ira de boa parte da população negra e também branca, né? Muita gente... a sociedade como um todo começou a discutir essa questão racial e tal, e isso, de certa forma, viajou o mundo, foi para Berlim, foi para lugares, né? E aqui também tiveram algumas manifestações que acredito que não foram tão inflamadas assim, né? E a gente vem de uma violência aqui. Não é comparar a brutalidade de um regime com o outro, não é bem isso. Mas a gente vem de sucessivas violências aqui, o caso do menino que foi metralhado, o caso recente. E me parece que aqui a gente não consegue, como em outros países, sair ainda e partir para uma explosão nas ruas, principalmente agora no momento de pandemia, né? Então, você não consegue sair para as ruas, como é que seria essa resistência, né, cara? Será mesmo que o nosso povo, ele está anestesiado, não consegue reagir diante da violência do Estado em relação, principalmente, a essa questão racial, né? Gostaria de saber até do Alan, o que você acha? Você acha que a gente teve uma resposta à altura desses episódios? A gente pegou esse caso dos Estados Unidos e tentou passar um pouco para cá, diante desses episódios mais recentes de violência contra o negro. Como que você vê isso, Alan? Acho que tem 2 pontos aqui. O fascismo e o racismo, tá? É possível a gente combater o fascismo e a gente ainda ter uma sociedade com racismo estrutural. Tá? Por isso que a gente envelopou, de certa forma, vou chamar assim, não sei se eu posso até estar errado no termo, essa luta antirracismo como uma luta antifascismo, porque eu englobo mais pessoas que estão muito descontentes com esse desgoverno que a gente está vivendo. Mas eu posso acabar com o fascismo e continuar tendo uma sociedade racista. Sobre os pontos da polícia, então eu preciso fazer um adendo aqui. Por que existe a polícia militar no Brasil? Quando a família real veio com 15 mil pessoas para cá, um pouco antes, teve a revolta do Haiti, onde foi o único lugar onde os escravos conseguiu botar os caras para correr, os escravagistas para correr. Com medo disso, no ano seguinte que a família real chegou no Brasil, vinda escorraçada lá de Portugal, eles criaram no ano seguinte a polícia militar. Você não tinha lei. Então,
o negro que estava lá jogando capoeira, ele levava 300 chibatadas. A punição era dada do jeito que queria. Eles chamavam que falavam, tinha um capitão que falava assim que era costas de camarão, de tanta chibatada que ficava vermelha as costas dos negros. Então, a gente tem uma polícia extremamente violenta e, para mim, essa violência é a resposta do porquê que a gente evita. A gente tem uma polícia extremamente violenta desde que ela nasceu, assim que a família real chegou no Brasil. A gente não está manifestando, talvez ainda não no maior grau, mas hoje mesmo na Avenida CUPC teve um moleque de 15 anos que sumiu numa abordagem policial, apareceu no IML. Queimaram o ônibus na Avenida CUPC hoje. É o mínimo. Eu preciso manifestar. Eu não quero falar, tem que destruir o patrimônio. Não é isso. Tá? Mas a gente tem que manifestar. Por quê? O jovem preto está morrendo. Peraí, essa frase é muito difícil. O André Caramante publicou esses dias no Instagram dele, um moleque sentado na calçada, a polícia chega batendo nele. 2. Depois o moleque com o olho todo roxo, ensanguentado. E aí você vê no boletim de ocorrência uma inverdade muito grande de que ele reagiu, de que ele fez isso, de que ele fez aquilo, e o celular está ali para mostrar. Ele estava sentado e ele apanhou. Olha, a Luísa acabou de me mandar aqui uma matéria, um pouco antes da gente começar, de uma moça de periferia, negra também. Você vê que é um bequinho assim, e ela chamou a polícia porque o irmão dela bateu nela, são 2 adultos, então assim, agressão à mulher. Aí o irmão veio até a porta, se explicou, a polícia chega lá, aí tem uma imagem do policial puxando ela pelo braço e com um cacetete batendo na bunda dela. Então tem conotação sexual, tem agressão, tem... E depois ela fala, eu não vou me expor com medo de retaliação. Mas, cara, olha que absurdo. Olha que absurdo. Como ela está falando, essa cena podia ser transposta em 1800, 1700, 1600, que seria praticamente igual, né? Tipo, E é muito louco isso da história. Tem uma outra reação nos Estados Unidos que está tendo, não sei se vocês devem ter visto, claro, tipo a destruição das estátuas, né? De todos os monumentos, que é muito lindo esse símbolo, né? E voltando a esse ponto da educação dentro de uma instituição com racismo estrutural, tem que mudar a gente, por exemplo, a Revolução do Haiti, ninguém sabe disso, mesmo a Revolta dos Malês, ninguém sabe. Isso é história brasileira de um valor assim incrível. E claro que sempre quem domina que faz a história, né? Tipo, assim, a Revolução Cubana também, gente, foi uma revolução no interior da Bahia, tem um senhor, eu não vou lembrar o nome dele agora aqui, mas depois eu posso mandar, posteriormente colocar nos comentários, que ele foi uma das poucas pessoas negras na Bahia que teve posse e teve uma ascensão social. Então tinha, por exemplo, escola, praça com o nome dele, e ao longo dos anos foram mudando. Tiraram o nome dele das escolas, tiraram o nome dele das praças. Então, a memória do negro também está sendo apagada. Uhum. Parece que o Brasil não quer que o negro seja bem... A gente parece que é feito só para o entretenimento, né? Para dançar, para cantar, né? Eu já vi relatos de um amigo que fala que ele tem um Black Power e tal, os irmãos também. No prédio dele, a senhora falou assim, vocês moram aqui? Ah, não, a gente mora aqui, tal. Ah, mas o que vocês fazem? Eu falei, um falou, eu sou publicitário, outro falou que era advogado e tal. Aí eu falei assim, não, achei que vocês fossem artistas. Não é por mal. A gente volta naquela história da família do almoço. Não é por mal, mas é porque no imaginário das pessoas é difícil o negro ser. Ou é jogador de futebol, ou é artista, ou é músico, dançarino. O Alan, você fez um comentário agora há pouco falando do menino que foi assassinado ali no CUPC, que botaram fogo no ônibus, e que você estava falando assim, não estou querendo dar estímulo à deterioração do bem público, né? Do patrimônio público. Só que o que significa matar uma pessoa? Não é isso, não é destruição do patrimônio público do país. Se eu queimar São Paulo inteiro, não paga. Exatamente. Não, e assim, não vai pagar. E quem disse que cada pessoa que nasce no país não faz parte do bem público desse país? Assim, que a gente tem que cuidar dessa pessoa, porque a gente nunca sabe o bem que essa pessoa pode fazer pra gente, o mal também nesse sentido. Mas aqui eu quero dizer assim, a presença de uma vida, ela pode ser fundamental para uma comunidade, assim, o que seria, sei lá, você consegue subtrair uma pessoa da história da sua vida sem que fique um buraco? E aí acho que eu não consegui muito bem concluir a resposta. Lendo a luta do Mandela, ele só resolveu fazer os ataques terroristas ali, né? Porque assim,
Ou ele fazia alguma coisa, ou o povo ia para a rua para uma guerra civil. Então ele estava num dilema. Então ele falou, cara, o que eu posso fazer? Ele é um cara pacífico. Então ele foi atacar prédios públicos que não tinham pessoas dentro. Ele foi a forma dele puxar para ele, dar uma resposta para a sociedade do tipo, cara, fiquem em casa, não saiam para a rua, porque se você sair, vai morrer. E a polícia, cara, então eu tenho essa sensação dentro de mim que eu não sei explicar. Porque ao mesmo tempo que eu tenho vontade de me manifestar, eu morro de medo de ser um desses moleques que vai aparecer na IML amanhã. Né? Tipo... Aí que o racismo conseguiu construir em você a sua conduta. É foda isso, meu. Porque você vê o que ele está falando, ele fica inibido de ter participação política pelo medo atávico de morrer, que está inculcado porque os caras se comportam desse jeito querendo passar essas mensagens para o povo negro. Isso que é zoado. E o Estado não protege. Não, é de propósito. Não é nem protege, não, é propositado. Gente, o Estado de São Paulo faz isso há décadas. Quem está no governo do Estado de São Paulo é o PSDB, é a comunidade branca rica do Higienópolis, dos Jardins. Esses caras estão mantendo a política clara da Polícia Militar Paulista. Paulista é essa. É o povo branco dominando, assim. E fora, na instância federal agora, virou fascista mesmo, declarado, toma copo de leite para provar que é mais branco que os outros, assim. Mas, a exceção dos 13 anos de esquerda nesse país, o resto do tempo, o que foi senão isso? Essa opressão total, assim. E é isso que é... O racismo estrutural é isso, assim. Quando você fica com medo de morrer porque você é quem você é, pura e simplesmente de andar na rua, aí eles conseguiram o que eles queriam, porque eles querem inibir as pessoas nesse nível. É você controlar a pessoa no nível muito cru, que é a psique da pessoa, assim. É tipo, eu não vou sair de casa porque eu tô com medo. É a coisa mais bem cumprida. É uma debate que a gente estava tendo agora do privilégio branco de você entrar na frente de um policial e saber que ele não vai atirar em você. Porque ele não vai, porque você não é preto. Então, o antirracismo, ele é muito importante. A gente volta para o lugar de fala. Cara, é muito importante o que a gente está fazendo e todas as pessoas poderem falar é muito importante. Mas eu queria ouvir o Marcelo, que o Marcelo começou a falar alguma coisa, eu cortei. Desculpa, Marcelo. É que é o seguinte, Alan, uma coisa que é importante é assim, a gente até no outro episódio aqui, a gente discutiu um pouco a questão do racismo e levantou para a nossa experiência, né, de viver esse racismo estrutural e de se sentir muitas vezes participante disso, né? Mas acho que o Alexandre comentou, não sei se foi, que gerou uma certa agressividade de alguns internautas, uns haters, né? É engraçado, cara, quando se fala em racismo, você pode falar de tudo, de política, de esquerda, de direita, do que você quiser, mas quando você fala de racismo no Brasil, aí o pessoal não aguenta, né? Parece que é mexer no maior vespeiro. Então, esse é o tema que tem que ser colocado. Outra questão, a gente participou muito das manifestações na época contra o impeachment da Dilma e a questão da prisão do Lula, enfim. E aí, me parece que as manifestações eram bem ecléticas, mas, de certa forma, tinha muito a representatividade de um certo classe média, de esquerda, que ia na Avenida Paulista, mesmo porque o cidadão periférico, muitas vezes, ele é exilado na periferia, ele não consegue chegar nessas manifestações, não tem grana para chegar, muitas vezes a gente sabe disso. Mas a gente vê que, recentemente, eu acho que ligando também ao lado do episódio nos Estados Unidos, as torcidas começaram a sair e começaram a se manifestar. E logo já teve uma reação assim, os caras vestem preto, os caras são maconheiro, os caras são não sei o quê. Ou seja, uma presença mais de torcida, de pessoas da cor negra, tal, já começa a motivar toda uma demonização em toda relação a isso. Você vê isso? Você faz essa leitura também? Assim, cara, o sistema ele é tão agressivo e ele é tão bem desenvolvido que ele vai achar subterfúgio nos mínimos detalhes para poder diminuir esse esforço que a gente está fazendo para poder ter uma sociedade melhor. E aí, o nome direita e esquerda ele já diz, né? Parece que assim, direita é direita. Tudo que é certo é da direita. Se você não faz o que a direita está falando, então você está errado. Então, ele sempre vai achar subterfúgio. E o que você falou no começo, o porquê que o lance do tema racial ele evoca os haters.
Quando a gente fala de racismo, negros, eu não estou falando de mim. Eu estou falando em termos de nós. Eu não estou falando eu contei algum caso aqui específico sobre o que aconteceu comigo, sim. Mas isso é uma coisa que acontece com todos os negros. Então, eu falo em termos de nós. Quantas vezes a gente já não viu em algum bate-papo a gente conversar sobre o tema racismo e a primeira frase que a pessoa fala assim, não, mas eu não sou racista. Calma. Eu não estou falando que você é racista. Estou falando que o racismo existe e a resposta que eu gostaria de ouvir de você é, sim, o racismo existe, a gente precisa combater isso. Uhum. Mas a primeira resposta é defensiva. Não, mas eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. A mulher que trabalha para mim é negra. Eu tenho funcionário negro. Calma. A gente precisa evoluir esse diálogo para todo mundo poder conversar sobre ele. E aí, de novo, voltamos para o lugar de fala. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre o fascismo. A gente precisa conversar sobre política. A gente precisa conversar sobre muitas coisas. Isso não são só os haters que têm esse incômodo, né? Tipo, eu não posso entender de outra maneira, fora esses haters ou os fascistas, que é tipo uma culpa, uma coisa muito mal resolvida, né? Para ter esse impulso, que é um impulso. Isso é o impulso clássico. Não, eu não sou racista, não. Tenho amigos negros, tal. E é um impulso de uma coisa que não foi esclarecida na nossa história recente, né? É uma mancha na nossa história. Tipo... Porque a gente não estuda. Pelo menos os livros que eu estudava na escola pública, sempre estudei na escola pública, eles não contam a história do jeito que é. Aí você levanta a pauta, tá, vamos contar a história como ela é. Tá, vieram os portugueses, eles invadiram o Brasil não foi descoberto, né? Vamos contar a história como ela é. Cara, isso gera uma revolta nas pessoas. Uhum. Aí não pode, aí vira um monte de outros debates de que é ideologia e papapá. A gente precisa elevar a discussão no nível histórico, de entender o que aconteceu e por que a gente está nesse momento agora. Mas é super sensível. Você vai levantar essa pauta, alguém vai brigar. Não, e a gente teve várias, foi a primeira vez que a gente publicou um vídeo e que no vídeo teve um monte de comentários super agressivos, assim. Foi bem curioso. E eu divulguei o vídeo, eu fiz uma campanha de divulgação pelo Facebook a partir do meu consultório. E as pessoas começaram a me agredir no sentido profissional, assim, tipo, as pessoas que vão com esse psiquiatra vão cair num abismo e não sei o que e tal. E várias hashtags 1000% Bolsonaro e tal. É curioso mesmo isso. E eu queria aproveitar que você comentou uma coisa, só porque me deu vontade de falar sobre isso. Você falou da questão dessa divisão arbitrária entre esquerda e direita, que faz algumas pessoas pensarem que se elas são de direita, elas são de direito, né? Elas fazem direito e tal. E eu já ouvi pessoas falando assim, mas eu sou conservador porque os conservadores conservam as coisas, eles querem preservar as coisas, como se o conservador preservasse o meio ambiente, por exemplo. E são os conservadores que mais destroem, então, né? Então tem uma coisa curiosa também de como essa questão da linguagem é usada para escamotear esses lugares, né? E assumir essas posições. Eu tenho para mim, eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui em algum dos vídeos, mas talvez eu tenha comentado. Bom, a questão de direita e esquerda surgiu, essa divisão surgiu na França logo depois da Revolução, porque as pessoas ficavam sentadas à direita ou à esquerda na Assembleia Francesa e acabaram sendo reconhecidas pela posição que elas ocupavam num prédio, ponto. Então, a partir dali começou a se separar então as pessoas que são os progressistas dos não progressistas, né? Mas eu acho interessante porque não isso, na verdade, porque essa definição eu acho falha, mas aqui eu vejo como médico uma correspondência entre a atitude política de uma pessoa e o funcionamento do cérebro dela. Não sei se eu cheguei a comentar isso já com vocês aqui, pessoal, mas Acho que assim, não. o nosso cérebro, ele tem duas partes nele, vamos dizer assim. Uma parte antiga, que a gente chama de paleocórtex, a palavra paleo, né? A gente pensa em paleontologia, essa coisa antiga, que é o córtex, a parte cortical do cérebro mais antiga, que é uma parte que a gente divide com os cachorros, com os crocodilos, com o lagarto, com todo mundo, que é essa parte que controla não só as nossas funções vegetativas, né, que estão logo aqui atrás da nuca, tem a parte que controla a respiração, o coração, tudo mais. Logo em cima aqui tem o cerebelo que controla o equilíbrio. E dentro do cérebro tem aquele desenho ali, é o que fica mais interno. Se eu achar alguma figura aqui, daqui a pouco eu ponho para vocês darem uma olhada.
que é aquele cérebro das emoções, que é do sistema límbico, que a gente percebe que a gente divide com os outros animais, porque os outros animais também têm ciúme, eles se espantam, eles agridem, eles atacam, eles fogem, eles são amorosos, eles são afetuosos, eles são ciumentos. Quer dizer, toda essa parte afetiva nossa, a gente compartilha com os outros animais e é o nosso paleocórtex que faz isso. E aí, essa parte do nosso cérebro, ele comanda os nossos comportamentos que a gente fala de fuga ou luta. Que aí tem uma expressão em inglês que fala to flight or to fight. Né? Então, ou você vai embora voando ou você briga. Então, esses comportamentos de ataque ou defesa e fuga, eles são pautados por essa parte do cérebro. E a parte neocortical, ou seja, neo de novo, córtex, né? Essa parte aqui por trás da nossa testa, é o que nos faz propriamente mais humanos, mais afastados dos animais, no sentido da racionalidade, da ponderação, do controle de ímpetos, de impulsos, das ações mediadas, pensadas, refletidas e tudo mais. Então, eu gosto de pensar política como política neocortical e paleocortical. Para mim, a diferença fundamental é essa. Ela é biológica, antes de tudo. Ela não é porque as pessoas sentaram na Assembleia de um lado ou do outro da coisa, porque, na verdade, quem sentou do lado esquerdo da Assembleia Francesa estava funcionando com o neocórtex, e quem estava sentando do lado direito estava funcionando com o paleocórtex. E a gente entende isso, porque o paleocórtex, o que é? Aquela coisa, aí eu vou defender a minha unidade aqui. E a gente precisa desse mecanismo individual de proteção para uma situação limite, mas ela não tem que ser dada no cotidiano. Então, e é isso que eu acho curioso, assim, porque as pessoas que vão assumindo posições políticas que têm a ver com proteção excessiva, ataque ao outro, ataque a tudo que é diferente, tendência a refutar aquilo que não faz parte daquilo que eu conheço, isso é o funcionamento paleocortical. A pessoa está funcionando como um crocodilo, sinceramente, é isso. Assim. Então, é a política do individualismo, é a política do medo, é a política da constante sensação de ameaça, que a gente tem que, então, ficar o tempo inteiro pondo câmeras, construindo barreiras, erigindo apartheids, porque o outro é sempre uma ameaça. E diferente da política neocortical, que é a política refletida, que você fala, tudo bem, isso nos constitui, isso é um medo atávico nosso, a gente não precisa ser refém disso, a gente pode pensar de outro jeito. E aí é daqui dessa região do nosso cérebro que vem os comportamentos solidários, os comportamentos de comunhão, de partilha e tudo mais. E a política de esquerda é uma política neocortical nesse sentido, é a política que percebe os nossos íntimos, os nossos ímpetos agressivos e violentos, cria mecanismos para conter isso e cria toda uma outra dinâmica social que é dada a partir da comunhão. Então, eu quis só fazer esse adendo, assim, só para tocar nesse assunto, porque enquanto a gente ficar nessa divisão de ficar pensando política entre esquerda e direita, a gente não vai estar apontando por fato biológico primeiro que ela está querendo dizer. E que eu acho que é esse, eu acho que isso enriqueceria a discussão política. Porque isso, inclusive, existe estudo feito sobre isso, é muito interessante. Você pega pessoas que têm proposições de esquerda e você faz o seguinte, você pega e inibe as funções corticais superiores, essas que ficam nessa região pré-frontal. Com o quê? Uma coisa super simples, você dá álcool para essas pessoas. Depois de algum tempo, você vai testando o quanto essas pessoas aceitam certas proposições mais fascistas, mais, né, você vai caminhando para a extrema-direita. E chega um nível de alcoolismo, assim, de alcoolização, de perda desse julgamento pré-frontal, que a pessoa começa a concordar, mesmo se ela é uma pessoa dita de esquerda, com proposições de extrema-direita, que é essa coisa da ameaça, do medo do outro. Ou seja, quando a nossa função cortical superior está inibida, está suprimida, a gente se comporta como alguém de extrema-direita. Então, por isso que eu acho interessante, e a gente estava falando já sobre isso, eu repito isso de novo, o fascismo, ele não está classificado como doença mental porque os manuais de psiquiatria foram escritos por homens cis hétero brancos. Porque o fascismo, para mim, é uma doença mental seríssima, muito grave, porque é uma doença da supressão do funcionamento das funções corticais superiores. Ou seja, daquilo que nos faz propriamente humano. A pessoa tem uma deficiência daquilo. Então, isso tem que ser visto nesse modo, inclusive. E por exemplo, esse desgovernante que está no... Perdão? Você acha que é possível a gente trabalhar nosso cérebro para melhorar a nossa forma de ver o mundo? Com certeza, com certeza. Quanto mais a gente amadurece as nossas relações, quanto mais a gente cria relações solidárias, quanto mais a gente experimenta relações afetivas verdadeiras, mais a gente vai criando e tecendo essa rede sináptica pré-frontal que faz com que a gente se comporte de maneira mais ponderada. Mas e não é à toa que quando a gente chega nessas situações limites, a gente começa a falar da barbárie contra a civilização.
que no fim das contas a barbárie o que é? O nosso funcionamento de crocodilo contra a civilização, que é todo o nosso histórico de construção disso que é a nossa humanidade, feito e legado e compartilhado, né, pouco a pouco com as pessoas, para que a gente consiga gerar e gestar essa grande humanidade que a gente sonha. A questão é, o discurso do crocodilo, ele continua em voga, né? Ele vai atravessando séculos e gerações, né? E são então, os dominadores, né? São os que dominam, que escrevem a história, que porque é o discurso mais fácil. É por isso que as pessoas ficam com essa impressão. Por que esse discurso do ódio ele cola tão fácil? Porque o ódio é um afeto. E é um dos piores afetos que a gente pode sentir. E à medida que você consegue acessar isso na pessoa e curto-circuitar esse ódio, você começa a manipular a pessoa. Então é isso que a gente viu assim de camarote, cara. O que aconteceu no Brasil de 2013 até agora, em 7 anos, foi uma manipulação clara do ódio das pessoas, desse afeto, que nós podemos ter cada um de nós dentro, porque nós temos o sistema límbico, nós temos o nosso paleocórtex, então nós estamos sujeitos a isso, e você vai bombardeando a pessoa o tempo inteiro, num nível até que ela fique esgotada, e ela entra num mecanismo que o cérebro dela adoece, e essas pessoas estão adoecidas. Uma pessoa que hoje anda na Avenida Paulista com 2 colegas exibindo suástica, a pessoa já perdeu totalmente o crivo da realidade. Assim. Então, por que esse cara não é considerado um esquizofrênico? E eu vou chamar de esquizofrênico a pessoa que eu também. Eu não estou querendo relativizar a doença mental, assim, eu nem quero fazer comparação, porque são coisas muito distintas. Para mim, o fascismo não se compara com esquizofrenia, não se compara com depressão, não é nada disso, não vamos fazer esse amálgama. O fascismo, ele é uma doença, ele é uma psicopatia. Ele é a psicopatia política, né? Colocada e armada e estruturada politicamente, assim. Mas é uma doença. E ela precisa ser tratada. Disso que você falou, dessa facilidade que a gente tem de trazer esse ideal, porque ele é muito fácil. Há uns 10 anos atrás, eu era muito novo, não tinha experiência na vida, não sabia de nada, e chegou até mim um livro do Luiz Felipe Pondé, que era o manual do politicamente incorreto. Aquilo para um jovem como eu, caiu como uma luva. Porque, tipo, é isso, tipo, ele falava assim, aeroporto virou rodoviária. Aí você para pensar, tipo, realmente, assim, aeroporto, as poucas vezes que eu fui, tinha muita gente dentro lá. Acho que virou uma rodoviária. Mas é um pensamento classista. Mas é um elitismo que o cara vai inculcando bem como quem não quer nada. E aí, olha como isso vai mudando. Ao longo do tempo, quando eu saí de trabalhar em escritório ali na região do Itaim Bibi e tal, e eu fui começar a trabalhar com comunicação, acho que essa pessoa a qual eu vou falar dele, ele nem sabe disso, dessa importância que ele teve na minha vida, nem sei se ele vai ver esse vídeo, mas que é o Gustavo Bonfiglioli, o criador da Revolta da Lâmpada. Não sei se vocês conhecem. Ele era o broadcaster da agência e ele promovia as festas da agência todas as sextas-feiras, e às sextas-feiras ele ia vestido de drag queen. Uma barba enorme, todo pintado, todo maquiado, montado. E aquilo para mim foi tão importante, porque foi aquele estímulo que eu precisava do tipo, cara, esse cara é foda, ele tem um trampo muito foda, é um dos caras mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conhecer, e ele tá vindo pro trampo montado. Demanda muito mais do que você pegar um livro e falar, a rodoviária, o aeroporto virou rodoviária. Aquilo foi fácil de entrar ali dentro. Para eu desconstruir isso, eu precisei entender que as pessoas, que os corpos precisavam estar em outros lugares, a dor desses visibilidade, corpos, né? A visibilidade que esses corpos não possuem. Foi muito mais difícil desconstruir uma ideia errada, hoje eu julgo ser errada, do que construir. Foi muito fácil. Eu abri ali e o cara falando, aeroporto virou rodoviária. É fácil cair nesse lugar. E é difícil a gente criar novas cidades. Muito interessante isso, né? Tipo, a gente é engraçado que a gente começou hoje com esse negócio, esse termo muito usado hoje em dia, lugar de fala, que sempre foi, e eu fico pensando nisso, é uma defesa, é uma ameaça ao lugar de fala desses fascistas, né? E é muito mais fácil definir isso do que introduzir uma ideia nova, né? Muito mais fácil defender uma coisa que já existe, como você está falando, tipo, uma ideia que já é a ideia que domina. Aquela famosa frase, o PT acabou com a minha vida. O cara nem sabe o que é que ele está falando. O PT acabou com a minha vida. O PT ferrou com o Brasil. Aí você fala assim, cara, tipo, se eu fazendo uma leitura hoje, eu prefiro o meu Brasil do passado do que o meu Brasil. Para mim é até um pouco simples. Tava melhor, tá pior. Mas
essa é a ideia. O PT acabou com a minha vida, o PT acabou com o Brasil. Tipo, e aí eu não estou defendendo o PT, e assim, a minha posição é, eu sempre vou ser da oposição. Pode estar minha mãe, meu pai, presidente da República. Eu vou ser oposição do meu pai e da minha mãe. Eu posso ter um apreço, eu posso gostar dos ideais e tal, mas eu sempre vou cobrar. Mas isso que é muito louco, né? Que eu pensando agora, tipo, esse que é a coisa escorregadia da história, né? Porque eventualmente o fascismo, por falta de uma palavra melhor que englobe tudo isso, tipo, pensando na Revolução Francesa, como alguém falou, acho que o Ale, e mesmo na Guerra Civil dos Estados Unidos, que a gente aprende na história dos livros, que foi contra e pró abolição, né? Mas mesmo assim, tipo, a Revolução Francesa, que outro dia eu ouvi que tipo, os problemas do mundo ainda estão presos na Revolução Francesa, a gente não evoluiu nada de uma coisa bem básica ali. E aí eu li outro dia também que tipo a Revolução Francesa, que é um símbolo do trabalhador, da classe operária, etc., mas que 200 anos depois, no bicentenário, foi taxado como uma coisa nacionalista, né? Foi celebrado como uma coisa nacionalista, tipo, para apreciar as comidas francesas. Então, tipo, mesmo esses movimentos que foram pró o trabalhador ou a minoria são depois reinventados, né? como uma coisa. É muito louco isso, né? Tipo, isso que você está falando, o PT, o Lula, imagina que vai virar Venezuela, não sei o quê. Tipo, ele foi um dos caras mais pró-business e transações internacionais. Ficou tanto tempo no poder e não virou? E isso virou a história. Tipo, o PT foi um regime comunista, sei lá. E o que vocês acham que vai ser o futuro da esquerda, assim? Porque tem essa questão que fica essa lenda de achando que o PT vai desmanchar e vai desaparecer, que a esquerda está desarticulada, mas o PT é um dos partidos que mais cresce no país. O que vocês pensam disso, assim? Vocês imaginam um desfecho ainda dentro desse jogo que a gente já conhece político, ou vocês acham que vai ter uma ruptura? O que vocês estão vendo aí daqui para frente? Eu acho triste que o PT como partido, eu também não sou pró-PT, não sou petista, não sou nada, mas acho que o ego de um partido aí, ou de uma pessoa, foi o tiro no pé, né? Tipo, acho que enquanto tem um certo ego aí de um partido político, que a gente entende que é contra o país, no final, é contra o povo. Tipo, mesmo o partido sendo pró o povo, acho que, tipo, sendo... Não sei. Você acha que um partido político deveria ser tomado a cada circunstância, como que a gente vai falar, fundamental, assim, do movimento histórico, e a partir dali você toma um partido e, nesse sentido, você se configura como estando de um lado do outro, que você não precisaria ter uma herança, uma linha contínua de um nome partido político que segue essa mesma trajetória o tempo todo. É isso que você está dizendo, assim? Que eu imagino uma situação livre nesse sentido. Ou a representação, tipo... a representação de todos os partidos, de todas as vozes num parlamento, sei lá, numa assembleia, não sei. Que é uma ideia também antiquada, pensando. Mas acho que Portugal é um bom exemplo de coalizão esquerda que funcionou e luta mais com a visão social, mais para o povo. Mas não sei se a gente é capaz de chegar aqui, porque quando a gente vê algumas figuras, por exemplo, como Ciro Gomes, e falando, cara, tipo, eu tentei ajudar, não deu certo, cada um por si agora. Eu acho que a gente tem um... Mas ele está se vendendo bem nesse discurso, né? Não, ele está correndo pelas beiradas. Todas as entrevistas ele aponta todo mundo, ele está se vendendo super bem. Essa é a foto. Mas o exemplo de Portugal é bom, porque eu não sei, alguém sabe para me dizer, tipo, eu sei que tipo a Revolução dos Cravos foi uma coisa tipo super que funcionou, né? Diante do Estado. Você fala como uma revolução silenciosa, uma revolução não bélica? É isso? E como uma revolução contra uma política autoritária. Mas também o Salazar já estava... Ele já tinha morrido? Estava morrendo? Como é que estava? Que ele morreu caído Eu não sei da história portuguesa contemporânea, na verdade. Mas eu sei que nos anos 70 teve essa revolução que foi um golpe contra o Estado autoritário, né? Sim, sim.
Mas acho que também ele já estava às mínguas, né? Esse Estado já tinha também vivido o ápice dele, já estava numa degeneração. A questão é pensar assim, nós estamos claramente vivendo uma ditadura agora que ainda não foi declarada. A gente está em que momento dela? A pandemia, no fim das contas, vai ajudar a gente a aniquilar essa ditadura, ou vai forçar a instauração dessa ditadura de O uma meu vez? maior medo disso tudo é, eu acho, meu feeling aqui, aí a gente pode achar o que a gente quiser. Uhum. Eu acho que essa liderança atual já está se desmanchando. Eu acho que nem quer continuar no poder porque viu que não sabe fazer e nem quer continuar fazendo porque não viu que é muito bucha. difícil é difícil, né, cara? E eu acho que isso não se perpetua por muito tempo. O que me deixa meio mais preocupado é, tipo, quem substitui deles lá, do lado da direita? Porque tem várias figuras que podem surgir aí como opções. Então... Agora, tem uma leitura que é mais complicada, que é o seguinte. O Bolsonaro, ele pode até ter esse desejo de não querer mais governar, sair fora, tocar a vida dele. O problema é que se ele perde o poder, ele, os filhos dele, o pessoal que apoia ele, os empresários que apoiam ele sabe que no dia seguinte eles estão em cana. Eles vão ter que fugir do país, vão ter que morar num paraíso fiscal. Não tem jeito. Então, quer dizer, essa divisão e essa polarização, infelizmente, vai durar décadas no nosso país. Não tem uma ilusão de que na próxima eleição, por mais que seja esquerda, direita, centro, que vê, não haverá ainda essa polarização, porque foi um trabalho muito profundo na mentalidade do brasileiro. Você encontra grandes paradoxos de gente que não tem aonde cair morta, gente pobre, gente negra que é racista, gente branca que enfim, você tem grandes paradoxos na questão que falam Só assim, ver o presidente da Fundação Palmares aí, né? Exato. Pois é. Por exemplo, eu Que trabalho loucura. muito com TV, então você vê ator de TV, o cara votando no Bolsonaro, mas como você é ator, cara, não casa, né? Não tem. Então a gente vê essas coisas. Então eu acho que essa coisa está consolidada e vai demorar muito para derreter ainda, né? Agora, eu acho que se a esquerda quer voltar a ter protagonismo daqui para frente, tem que voltar a fazer trabalho de base, né? Tem que voltar a falar a linguagem do povão, a ir atrás, né, das pessoas, porque me parece que essa distância aí, esse território foi logo captado pelos evangélicos, por outras coisas, que possibilitou, inclusive, esse cara ser extremamente elitista, né? Esse presidente extremamente governar para os brancos, governar para os ricos, governar para os banqueiros, governar e ter apoio popular. É um paradoxo. Como é que A eleição pode do ter Dória, isso? a eleição do Dória é um exemplo disso. O Dória chegou na quebrada e falou assim: o que vocês entendem quando chama alguém de coxinha? A tiazinha lá da quebrada, lá do fundão do Capão, lá do Grajaú, ela nem sabe o que significa ser coxinha. Então, o Dória nem se preocupou em, tipo, você quer chamar de coxinha? Chama. Mas ele chegou lá. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, cara. Ele chegou agora, lá. me parece que tem alguns movimentos atuais que mostram que a esquerda, que está extremamente dividida, alguns setores da esquerda estão caminhando para estreitar relações com essa base. Qual é? O MST está voltando a fazer distribuição de alimentos, a fazer trabalho junto à base, né? O próprio Boulos está fazendo lá, participou dessa última manifestação, né? Com muito protagonismo e tal. Então a questão é assim: o que vai ser? Eu não sei se vai vir alguém tão ruim quanto ou tal, mas o fato é que
a gente ainda vai viver muito tempo essa polarização, esse eco dessa polarização, né, cara? E eu acredito que qualquer discussão que você possa ter de esquerda, direita, é impossível você falar que o PT não está nessa discussão. O PT está nessa discussão e o Lula está nessa discussão como um grande protagonista. Se ele vai ser candidato ou se ele vai dar bênção para alguém e tal, não sei o quê. Agora, a última questão que eu queria colocar é isso. Goste ou não goste do PT ou do Lula ou não, a gente tem que partir assim, qual é a ideia, né? O que está em jogo? É um campo mais progressista e um campo conservador que quer ferrar com o povão mesmo, né? E, de certa forma, o governo do PT foi, nesses 15 anos, uma possibilidade de dar voz para todas essas camadas que tiveram sabe, fora desse jogo. Então, as cotas, a questão do Bolsa Família, a questão de tudo isso. Me parece que nesse outro, depois do impeachment e depois a gente vê com o Temer, a gente vê com o Bolsonaro daqui para frente, isso não vai ser contemplado no governo desses caras. Marcelo, então, eu acho até que o impeachment nesse momento eu nem vejo com bons olhos. Tem que deixar lá. Mano, a gente votou, é democracia, certo? Mano, a esquerda foi lá, perdeu. Mano, vamos lidar com essa escolha. Deixa lá. É que não foi exatamente uma escolha, né, Alan? Teve um processo fraudulento nessa eleição, né? Teve essa questão das fake news e tudo. Eu acho que é difícil também a gente dizer isso, porque aí a gente esquece que, na verdade, essa eleição ela não foi o fim de um processo, ela está sendo o meio desse golpe que ainda não foi totalmente perpetrado. Mas mesmo agora, golpe, ele não é importante para a gente aprender sobre isso? Com certeza. Agora, veja, esse processo fraudulento, se ele fosse questionado logo após a eleição, esse foi o erro. Esse foi o erro. Ele sabia logo após a eleição fosse questionado que todos esses governadores autoritários que foram eleitos assim, com um toque de mágica, até o próprio presidente, não foi questionado. O TRE falou que foi um exercício, um show da democracia, parece palavras assim mesmo. Bizarro. E agora, depois de 2 anos, você vai questionar, fica difícil. Então, realmente, o Ale tem razão. Não estamos questionando porque foi uma eleição democrática, nós estamos questionando porque foi uma fraude, pô. Sim, então, agora, questionar nessa altura do campeonato já é tarde demais, né? Mas se a gente puxar na história também, quando a gente fala de fraude, quando a gente fala, eu vou pôr de forma bem grosseira, tá? E aí vocês me corrijam completo. Mas quando a gente fala de eu estava despreparado ou eu fui que nada justifica, mas sei lá, fui assaltado porque eu estava sem prestar atenção. Então assim, as pessoas foram enganadas a nossa política, ela nunca teve uma estrutura de educação, de trazer tecnologia para bairros mais simples. A pessoa ser enganada, os meus avós mesmo, assim, se a gente for bater perto da gente, a pessoa não saber o que ela está consumindo é um absurdo. Isso vem de política também, né? A gente diminuir escolaridade, a gente não investir em tecnologia. E a gente votou que fizeram isso. Não, e sinceramente, cara, ficou meio confuso aqui. Com todas essas... Não, mas fica muito claro, porque assim, Gui, tinha uma coisa que eu ficava inconformado durante as eleições, cara, vem no Facebook e o WhatsApp, cara, que isso pertence à mesma pessoa, o Zuckerberg. Cara, por que, já que a gente ficava vendo o tempo inteiro, essa notícia é fake, termômetro das fake news e não sei o quê. Cara, por que o próprio Facebook não tinha um carimbo, cara? Se você publicou fake news, você não conseguiria nem deletar a tua publicação e ficava um carimbão em cima, pum, fake news. Porque aí bastava você entrar na sua página, cara, você vai ver, puta, cara, publiquei 30 fake news e 40 posts aqui, que zoado. Mas estão tentando fazer agora. Não, mas o Facebook não fez isso porque ele sabia que ele poderia ter feito e não fez de propósito. Mas escuta, o cara tá dando quando a gente fala em Facebook, quando a gente fala em Amazon, quando a gente fala em Microsoft, quando a gente fala dessas gigantes, esses caras é que estão fazendo esse caos no mundo. Total, a gente está falando das pessoas mais ricas do mundo. As pessoas mais ricas e mais perigosas do mundo, e mais racistas, e mais misóginas, e mais... Esse é o problema, falar assim. Bom, e aí,
as pessoas falam, bom, eu tenho que usar o Facebook, senão eu não consigo me comunicar com ninguém nesse mundo, tal, não sei o quê. E aí é manipulado e deixa-se manipular, e assim vai, e a gente acaba usando tal. Agora, respondendo ao Gui, sabe, Gui, a questão é o seguinte, você pode ser um incauto até, se deixar levar pelo discurso de um político, que isso é normal, é do meio político. O que não pode é fazer um jogo sujo e falar assim, até o próprio Tribunal Regional Eleitoral fala o seguinte, existem regras para você participar de uma eleição. Você não pode pegar e falar, ó, o empresário pagar patrocínio para você de post ou de publicidade. Existem regras. E por isso que foi fraudado. Foi fraudado porque muita gente investiu dinheiro num ato proibido, entendeu? E assim o cara se beneficiou, ganhou a eleição. Não foi questionado lá atrás, entendeu? Agora vou questionar. Uma coisa é você enganar no discurso, a outra coisa é você enganar roubando mesmo. Então, foi uma eleição roubada. O jeito que eu coloquei e aí as pessoas acham que isso daí é normal. Agora, o problema é que se você nivelar por aí, o que acontece assim? A do Trump também foi assim. Total. E é aterrorizante que é quase um monopólio, né? Os nossos meios de comunicações trabalham para eles. A internet está toda colonizada por esses piratas, essa que é a questão. Os caras chegaram antes e colonizaram tudo. A extrema-direita foi extremamente eficaz em reconhecer isso como instrumento, que é um instrumento de um território sem lei, né? A internet. Exato. Então você podia chafurdar na internet e tudo certo. E é incrível, né? Como eles conseguiram isso. Tá? Essa receita se repetiu em vários lugares do mundo. Assim. Eu queria fazer uma provocação, pensando numa fala sua, Marcelo, e também, quanto tempo já está dando aqui? Já deu 1h15, né? Só para a gente ficar atento aqui para não estourar muito. A gravação tem 1h40. Não, 1h40 que a gente abriu o Zoom, né? Mas acho que a gente começou a gravar, já era tipo 8h30, 8h25, mais ou menos. Então a gente está 1h20 aqui. Quando você fala dessa questão do eco, Marcelo, que a gente ainda vai viver muito tempo essa cisão polarizada da política brasileira, esse confronto entre essas duas forças e tudo mais, e a gente está vendo quanto isso também não é só uma doença nossa, é uma doença americana, é uma doença europeia, né? Na Europa talvez um pouco menos, mas também está acontecendo e tudo, o surgimento do neofascismo, né? Cara, será que vai resistir às tensões que vão ficar expostas por conta dessa pandemia? Porque a gente não pode esquecer que eu acho que um dos ingredientes para a coisa explodir nos Estados Unidos como explodiu foi esse enfado que está acontecendo por causa da pandemia. Mas é óbvio. Porque as pessoas estão aprisionadas em casa, pagando uma condenação de um crime que elas não cometeram, sem emprego, sem grana, fodidas. E assim, quando as pessoas estavam questionando, quando as pessoas estavam questionando assim, pô, a galera vai fazer manifestação e tudo mais na Paulista, ou sei lá onde. É muito fácil para a gente que está confinado nas nossas casas falar, puta, a gente vai quebrar o cerco para fazer uma manifestação. Mas para muita gente, estar ali na Avenida Paulista era o mínimo que eles deviam fazer, porque eles estão em casa sem conseguir estar confinado, porque está todo mundo amontoado, cheio de gente. A gente fica entendendo que a nossa norma é a norma geral e restrita, e na verdade não é. Então, para uma pessoa que está se ferrando em casa, que não consegue se proteger, que está tendo que ir trabalhar, que não está conseguindo ficar fazendo confinamento em casa, estar na casa ou estar na avenida, melhor estar na avenida. E aí a questão nós tivemos essa explosão com 4 meses de quarentena em vários pontos do mundo, as pessoas nesse enfado, nessa ira. Cara, o que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 4, daqui a 6, daqui a 1 ano? Porque assim, a gente não pode desconsiderar que essa pandemia vai durar muito tempo ainda. Anteontem eu estava vendo a emissão do Attila Marino, junto com o Anderson de Oliveira, que foi secretário de epidemiologia na gestão do Mandetta, e ele, né, um cara que estava ali trabalhando para a direita, nem sei exatamente qual que é a linhagem política dele, mas ele tem alguma lucidez e tal. Ele falou, a gente vai ter que se acostumar com o coronavírus. Na verdade, a gente não vai aniquilá-lo, ele vai se incorporar na nossa vida, como o HIV está incorporado, como a dengue está incorporada, como a febre amarela está incorporada. O que significa isso? A gente vai demorar quanto tempo até conseguir poder ficar nesse lugar, cara? Se for a gente repetir 8 ciclos do que aconteceu agora, para a gente ter 80% da população, não mais, né? Porque a gente tem acho que 5%, a gente vai ter que repetir uns 14 ciclos do que já foi. Esse confinamento, para a gente ter 60%, 70% das pessoas confinadas, cara, isso vai durar mais uns 2 anos e meio. Então, eu acho que o coronavírus, na verdade,
Se você tirar mais um ano e as meio, teorias de conspiração, né? Mas que falam que foi criado por esse grupo de empresários, até pertinente, não duvido não. Mas, assim, é o sonho de qualquer regime autoritário você ter uma pandemia dessa, cara. Porque, assim, você isola, você desmobiliza, você mata. Amedronta. Você mata uma multidão de inúteis, que é isso como eles veem a população pobre, a população negra, a população mais vulnerável, para essa nova ordem mundial, e isso não sou eu que estou falando, muitos cientistas estão falando, a gente tem uma grande população de gente inútil para o sistema, entendeu? E aí é uma questão, como é que vai se controlar essa questão das convulsões sociais que vão pipocar no mundo todo, com a polícia opressora, né? Então, nos Estados Unidos aconteceu isso, e foi um barril de pólvora que aconteceu. Ninguém diria que no Chile, há pouco tempo atrás também, o Chile ficou dormente décadas, cara, depois da ditadura do Pinochet, e aconteceu. Então, a pergunta que fala, aqui no Brasil, quando que vai acontecer, se é que já não está acontecendo? Ela acontece, como o nosso amigo falou aí, como que é o nome? O Alan. Estou ouvindo vocês aqui. Acontece lá na periferia, ninguém fica sabendo. Quer dizer, a mídia não coloca como colocou para. Então, a questão é, para esses ditadores, essa pandemia é uma maravilha. O próprio ministro falou assim, vamos aproveitar o tema da pandemia na mídia para poder passar a boiada. Então, agora você retomou essa frase, eu me lembrei de uma coisa que eu tinha pensado aqui no meio da conversa, acho que inclusive uma fala sua, Alan. O que será que a gente precisa para dar o estopim na convulsão social e a gente finalmente entrar na revolução, na guerra civil, sei lá o que pode acontecer, e que fica essa ameaça de que a extrema-direita está achando que isso vai acontecer e fica provocando, ao mesmo tempo eles estão armando as milícias deles e tal. Porque, assim, esse ataque contra o país já está acontecendo, né? Quando você fala dessa história de passar boiada, me lembrou do ataque à Amazônia, quer dizer, tem um processo de devastação claro da nossa floresta, tem um processo claro de devastação das nossas terras, em sentido, em relação ao garimpo, aos nossos dos minerais, nativos, inclusive. A morte de nativos, claro, que sempre foi um empecilho, porque eles acham que essas pessoas que ocupam esses espaços são inúteis, a gente tem que explorar esses espaços. Tem uma coisa que é muito curiosa, que o país não acabou de viver ainda. As fases históricas do Brasil, ela está ligada sei lá, se a gente considerar que São Paulo seria o centro da contemporaneidade no Brasil, porque a gente tem um monte de desigualdades, tem dentro da cidade de São Paulo a Idade Média acontecendo, tudo isso, mas é um mini reflexo desse país. Você vai tendo camadas nesse país que ainda vive a situação dos bandeirantes, que ainda está vivendo a questão da exploração escrava, que ainda, quer dizer, não aboliu a escravatura, que não acabou essa praga da invasão. Exatamente, assim, esses processos, eles estão durando 5 séculos, eles não se interromperam ainda. Que ilusão é essa de achar que os bandeirantes pararam de fazer o que eles estão fazendo, o mal que eles estão fazendo? Eles estão aí, só que eles têm outros nomes hoje. Eles estão grileiro, poceiro, o nome que a gente quiser dar para isso, assim. A gente vive aqui, bom, essa doença que a gente está vivendo, para mim, é típica de Idade Média, né? Tipo, peste negra, assim. A gente fala, puta, olha o mundo como ele está, que a gente vive uma situação de uma peste negra, que daqui a 300 anos nas escolas vão falar, nossa, tá vendo como o pessoal no século XXI está vivendo uma espécie de era das trevas? Que a gente está vivendo isso, entendeu? Então, o que mais vai precisar, já que a gente já está destruindo o nosso meio ambiente, a gente está destruindo o nosso sistema educacional, a gente só não conseguiu detonar o sistema único de saúde porque a pandemia aconteceu, então refrearam o desmonte do SUS, porque eles estavam num desmonte claro do SUS. Então você vai desmontando toda a estrutura desse país, e as populações negras já estão sendo mortas, essa população já está sendo desestruturada e desmontada desde um processo que começa no século passado com esse embranquecimento da população, e que aí eles vão tentando de outros modos aí aniquilar essa juventude, e é claramente um processo eugenista isso, vão aniquilar os jovens negros para eles não se reproduzirem. A ideia é essa, né, de matar 40 mil negros por ano. Então, o que precisa acontecer para a gente sair desse lugar? Começar a atacar. Assim, eu só consigo imaginar uma coisa que eu acho estúpida.
que é assim, quando começar a morrer jovens brancos, aí as pessoas vão falar, opa, esse regime é contra nós. Porque enquanto os negros morrem, parece que não é contra o país, porque o país não é negro, o país é branco. Então, enquanto não atingir as classes médias brancas, o país não se mobiliza, os políticos não vão fazer nada, a gente não vai causar essa convulsão social, porque os negros estão morrendo aos montes. Não, tem isso. Eu estava pensando no Fanon, que falou isso, acho que na França, Algéria, né? Que, tipo, levou um policial branco ser assassinado para a Revolução da Argélia. Tipo, tem esse negócio, tipo, do outro lado. E a gente não deve esquecer, mesmo que a história não conta isso, e tem essa linhagem bem clara dos bandeirantes, dos colonizadores, etc., mas tem a linhagem também do outro lado, do oprimido. Só não é exposta, né? Tem todas as revoluções que a gente nunca aprendeu em lugar nenhum. Sim, as nossas então histórias leva a não contadas, gente a se educar. Tem uma linhagem muito forte dos oprimidos, mas é quase de boca a boca, não sei, é quase um milagre que alguém conheça tudo isso, entendeu? Mas a história, sei lá, acho que essa informação cabe a nós que somos privilegiados e estudados de disseminar essa história paralela, que existe, e né? É uma história paralela. E acho que as forças dessa linhagem, é muito interessante isso, da linhagem do fascismo, é tão evidente que ofusca, né, toda essa outra linhagem maravilhosa de resistência que existe e sempre existiu também. Não? Total. E a gente esquece, né, que o Bolsonaro ele vem da região ali do Vêneto, não é isso? A família dele é italiana daquela região, que é uma grande concentração de fascistas, né? Na época da Segunda Guerra, tinha toda aquela parte do norte da Itália, eram os apoiadores do Mussolini ali, né? Eu não sei em que época ele veio para cá, mas é uma coisa curiosa mesmo, como quando você está falando de linhagem, eu vou pensando que vem uma coisa de herança doméstica mesmo, assim, uma coisa bizarra, Total. porque a gente vê o modo como essas pessoas depois se colocam no poder e aí expandem esse mal de uma maneira extraordinária, assim, né? Mas como também tem isso E aí que está esse racismo estrutural que a gente estava falando, né? Essa coisa que vai acontecendo na mesa de jantar, no dia do jantar de Páscoa, no jantar de Ano Novo, de Natal, que vão vindo aquelas piadinhas insidiosas, aqueles pequenos comentários, isso vai tecendo. E a linhagem, exatamente, a linhagem da resistência e dos oprimidos vira piada e, tipo, o quilombo, volta a falar do quilombo. O quilombo é um símbolo de uma resistência maravilhosa, é um patrimônio histórico brasileiro. Todos não sabem que os quilombos tinham tamanho de cidades. Exato, e são mais tradicionais do que... Era só um pedacinho de gente com um pouquinho de gente. Não, os quilombos no Brasil eles tinham tamanho de cidades. E assim, mesmo depois da escravidão, o esporte dos senhores de engenho, dos proprietários de terra, era caçar negros e os seus quilombos. Então a gente vive esse lugar. E eu vi uma coisa hoje, uma frase que eu achei interessante, né? Infelizmente, no Brasil, ser preta é ser do grupo de risco. A nossa maior pandemia que a gente vive é o racismo. Agora, a pandemia do coronavírus, ela só teve é uma reflexão que talvez tenha tido esse tamanho, essa magnitude no início, porque ele foi uma pandemia que alcançou as classes mais altas. As brancas antes. E agora se tivesse só na quebrada o coronavírus, ninguém estava falando. E agora o que vai acontecer com essa abertura que fizeram do comércio nessa tentativa de retomada econômica absolutamente cruel, o que vai acontecer vai ser uma difusão geral e restrita para a sociedade inteira. Assim, esses meses agora de julho e agosto vão ser sinistros no sentido da quantidade de pessoas que vão morrer. Já está bizarro, né? Morrendo uma pessoa por minuto eu acho completamente aberrante. Aqui a gente está fazendo esse vídeo, já morreram aí 90 pessoas desde o começo do vídeo até agora. Então, foram 900 mil casos, né? Já que não, é completamente assustador aqui. Tá? 44 mil mortos. Então, é completamente insano. E vamos ver os desdobramentos disso, né? Agora, assim, teve um dia, acho que foi um dos primeiros episódios, assim, que a gente estava, inclusive eu estava falando sobre isso, assim, do tipo, como eu estava, de um certo modo, falando, putz, caramba, essa pandemia vai dar fôlego para a gente não incorrer no fascismo, porque acho que isso vai despertar os nossos olhares, a gente vai conseguir combater isso. E parece que agudizou essa situação. E a gente tinha até comentado numa fala assim, que a gente estava falando do Paulo Henrique Amorim, que ele falava que o Brasil ainda não tinha tido o primeiro banho de sangue dele, que vai fazer com que a gente se torne uma nação, como a França teve a Revolução Francesa, os Estados Unidos teve a Guerra da Secessão e tal, e que a gente pensou, bom, talvez a gente escape da necessidade dessa guerra civil, desse banho de sangue, porque o próprio vírus vai ser isso.
E parece que não está adiantando, né? Porque o banho de sangue que o vírus está promovendo, essa morte em massa que o vírus está promovendo, ela está ficando obscurecida por essa coisa do número, né? A gente não vê mais os mortos, a gente vê números só, né? A gente fala, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, isso não virou mais nada. Isso quer dizer o quê? Desumanizou as pessoas. Totalmente, desumanizou essas mortes e assim, será que é um mecanismo nosso que a gente está precisando também se defender para não ficar completamente oprimido pelo terror da possibilidade de morrer? É a necropolítica. Do nosso cinismo, né? Ou tem um lado político nisso também, mantendo essa... É a necropolítica, né? Que ela é baseada nessas mortes. É uma necropolítica baseada no tanto de gente que morre, como se fosse algo bom. E tipo assim, tá tudo bem, gente, vai morrer, aí o cara lá fala assim, não, já que vai morrer, morre como homem. Que papo é esse, cara? Que papo é esse? São vidas. Mas e aí? Aí o que a gente faz? A gente, como cidadão, é a moeda de troca. Por quê? Em São Paulo está tendo a flexibilização, mas o nosso governante aqui do estado surfou uma onda vendo que a popularidade do candidato que ele apoiou a ser eleito estava caindo, se descolou, ficou um período no lance ali, vamos segurar. Na hora que o empresariado chegou junto, abriu. Então, lá na frente, que as pessoas não se esqueçam, porque lá na frente ele vai ser candidato a presidente da República e ele vai usar, falando, nós fomos o Estado que regulou e tal. Mentira. Isso não é verdade. Não, a gente já tá vendo que não, e assim, ele deu um tiro eu não diria nem que ele deu um tiro no pé, eu acho que ele deu um tiro na barriga, um tiro no tórax, com essa coisa de reabrir o comércio no Estado. Vai ser uma mortandade fenomenal, assim, eu tô falando fenomenal no sentido negativo, assim, uma coisa estrondosa. E é isso, a gente só pode esperar. Isso a pressão empresarial, né? Que tipo, é aliada com ele. Pô, né? eu tenho empresa, eu tenho comércio, mas estou fechado. E aí a moeda de negociação entre os governos, o que é? É o auxílio emergencial. Então, você não libera o auxílio emergencial para as pessoas, vocês fazem ela criar a necessidade de voltar a trabalhar, porque senão ela não come. Sim, claro. E aí ela se coloca no... Cara... Não, implorando, né? Força o cidadão a implorar. Eu falo do meu lugar que eu tô. Eu preciso trabalhar. Eu não posso mais. Eu tenho que trabalhar. Ponto, acabou. Por quê? Agora eu vou dar um exemplo de nações desenvolvidas. Carece de confirmação, mas até onde eu fui ver e sei que é verdade, que no Japão o auxílio para o cidadão japonês, ele veio rápido, ele veio numa quantidade adequada. Para o cara que é empresário, que comprovou que a sua renda, a sua lucratividade caiu pela metade, ele recebeu um valor a mais para poder ter um fôlego comercial. E aqui a gente está aqui. Sim. Mas é o que você disse, na Alemanha também, mas eles estão usando disso como um trunfo político, né? E aí agora, troca. Veja só que coisa maluca, né? Você não está aparecendo, Marcelo. Levanta um pouquinho mais a câmera, só que seu olho está cortado. Tá. Esse número crescendo, né? Dia a dia, essa flexibilização que vai fazer com que esse número cresça ainda mais. Dizem que o pico vai ser lá para 29 de julho, um estudo americano, e que nós seremos o primeiro do mundo. A gente nunca foi primeiro do mundo em nada, cara. Em nada. Olha que vergonha que a gente está passando como nação. E as pessoas, como o Alan disse, é a necropolítica. Não, está tudo bem, nós somos 250 milhões. O que é 10%? O que é 8%? O que é 20%? Então, a questão é que o Brasil, esse comportamento de algumas pessoas, esse cinismo que tomou posse de algumas pessoas aqui, em que a coisa é relativizada, assim como a violência contra os negros na periferia é totalmente normalizada. O cara lá toma um tapa da polícia, toma um tiro, toma um negócio. Aquele cara que o exército meteu 70 tiros no carro, não aconteceu nada. Então, o que acontece? É normalizado, já está incorporado no nosso dia a dia. E aí é a questão.
é a mídia que ajuda a essa coisa que aconteça. É todo um sistema que faz com que a gente perpetue essa normalização quanto ao racismo, quanto ao classismo, quanto ao machismo, quanto a todas as distorções sociais, né? E a gente vai ser o primeiro do mundo, pela primeira vez, o primeiro do mundo. E outra, a gente vai ser o pária mundial, porque assim, enquanto todas as nações vão conseguir fazer a flexibilização, começar a voltar à atividade com segurança, como na Alemanha, como na Inglaterra, como em todo lugar que está acontecendo, até na China. Na China teve um caso num quarteirão, eles fecharam o quarteirão, um caso. Eles fecharam o quarteirão inteiro. Então, o que acontece? Aqui, nós vamos viver 6 meses a 1 ano, cara, isolado, não podendo viajar, não podendo sair por aí, porque a gente vai ser um perigo para o mundo. A gente fizer uma conta de cabeça aqui, se 7% da nossa população morrer, são mais de 10 milhões de pessoas. E a gente está normatizando 10 milhões de vidas. De mortes, né? É um absurdo. Mortes, cara. Uhum. Ou seja, a gente está num absurdo total, né? Só que quando você vai falar para alguma pessoa, ela vai falar, não, é o PT, não, é um negócio. Cara, é isso que é o fascismo. O fascismo é assim, quando você vai com uma argumentação lógica e racional, o cara vai no emocional puro, cara. Ele vai não, eu vou sair porque Deus me protege. Paleocórtex. Paleocórtex, é isso. É política neocortical contra a política paleocortical. E a gente tem que conviver com isso, às vezes. Não tem jeito, porque é onde a gente está. Agora, conviver, mas tem que reagir, porque se demorar muito tempo para reagir aí, vai ficar pior ainda, né? Exatamente. Galera, tô pensando aqui no horário, deu 1h30 aqui de gravação. Acho que é bom a gente pensar também que senão a gente se empolga aqui e vai se estendendo. Vamos encerrar por aqui? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma conclusão, falar alguma coisa? Alan, quer terminar aqui tua fala? Acho que você, como convidado... Eu gostaria só de agradecer novamente aí, eu agradeci no começo, quero agradecer de novo pelo convite. Não sei se sou a pessoa mais qualificada, mas agradeço mesmo assim de vocês terem me convidado e desejo que o canal aí de vocês alcance muita gente, que outras pessoas possam estar absorvendo esse conteúdo e passando para outras pessoas, para que a gente possa evoluir cada vez mais o nível da nossa discussão. Muito obrigado. Valeu, foi ótimo. E volte, venha de novo. Com certeza. E fura a bolha, cara. Manda o vídeo depois para a tua comunidade, para as pessoas que estão aí no seu lugar. E, cada um fazendo o seu papel. Acho que é muito importante isso, assim. Falando fura a bolha de rede social mesmo. Falando comunidade no sentido local. Falando comunidade virtual mesmo. A gente precisa romper essas bolhas virtuais, porque senão a gente fica dialogando só com eu com os meus pacientes, tá? E, putz, a gente tem que fazer isso daqui vazar. Furar mesmo. Conta comigo. Beleza, pessoal. Um grande abraço aí para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Falou. Boa noite. Valeu. Tchau.